intenções dessa missa. Maria de Lourdes dos Santos, 1 ano de falecida. Maria José Santos Silva, Pombal. Berivaldo Alves, Alice, Francisca Conceição, 7º dia. Manuel Alves de Souza, Maria José Santos, Celina Bispo, Edson Livino dos Santos, Maria Francisca Mancambira, Maria de Fátima, Clara Dantas, Eulina Alcântara, José Gilberto Alcântara, Simão Silva, Flávio Silva Santos, Severino Lopes, Amauri Farias, José Lopes. Ação pela saúde de Letícia Gonçalves, Uauá, e Rosa Freire Lima. Ação de graças pelo aniversário de Dudu, meu filho, e Mires, Dona Duru, Josélia Amorim e Josélia Amorim. Celebrando a Páscoa do Senhor, nesse dia reunimos-nos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, em ação de graças ao Pai que nos dá seu Filho Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, semeada no coração do mundo, e que nos faz produzir frutos. Sintamo-nos acolhidos na casa do Pai e inteiramente atentos. Acolhamos o seu mistério. E com muita alegria, com o canto de entrada, vamos receber o nosso celebrante. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos reunirmos neste dia de hoje, domingo, dia do Senhor, para celebrarmos o amor de Deus por cada um de nós. Como é bom usarmos desses meios que Deus nos oportuniza para fazer com que a sua palavra chegue até os nossos corações e nele encontre um terreno bom que dá frutos. Hoje nós nos unimos em comunhão com a comunidade do São Bento. Essa comunidade é uma das nossas últimas comunidades que a gente pode chegar em pista, né? Já é próximo de Euclides, está mais para Euclides do que para Canudos, né? Está a metade do caminho, né? E lá, se tivéssemos no período fora da pandemia, estaríamos ainda respirando os ares da festa do grande patriarca São Bento. Mas não é possível. Mas a beleza das coisas de Deus, das pessoas de Deus, é que elas sempre dão um jeito de nos encontrar. É isso que acontece nessa Eucaristia de hoje. Celebrando o dia do Senhor, celebramos aqueles que encontraram nele o sentido de suas vidas. Entre eles, São Bento, padroeiro da comunidade que recebeu o seu nome, São Bento. São Bento, em sua regra, traz algo que, se nós colocássemos em prática, com certeza, como diz o Evangelho de hoje, o nosso coração seria uma terra fértil, na qual a palavra de Deus dá muitos frutos. A frase é: nada se antepor ao amor de Deus, nada se antepor ao amor de Cristo. Não colocar nada na frente desse amor, não permitir que nada tome o lugar desse amor em nossa vida. Por isso, nessa confiança de que nada deve se colocar diante do amor de Cristo, diante do amor de Deus por nós, vamos
reconhecendo nossas limitações, reconhecendo nossos pecados, nos colocarmos diante de Deus e pedirmos perdão a Ele pelas vezes que tantas bobagens se antepuseram ao seu amor em nossas vidas. Uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleição. Como a pecadora caída, derrama aos teus pés minha vida. Vi as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Vos louvam, reis celestes, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos acolher no silêncio da oração a palavra de Deus.
Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura, rios de Deus que vem do céu, derramam água e preparais o nosso trigo, A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplanais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras, A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto, A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu frutos. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos
nos campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelado em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem aos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto, e não somente elas, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos inteiramente gemendo e aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábola? Jesus respondeu:
Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoas que têm, será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles escutam, mas não compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as perseguições do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu via músicas que falavam de sementes, mas uma delas sempre muito me alegrou, talvez pela melodia ou por eu não entender muito bem do que ele estava falando, do que ela estava falando, mas algo do meu coração dizia que aquilo que aquele homem estava cantando era verdade. E eu queria viver aquela verdade. A música é mais ou menos assim. Eu vou cortar ela em pedaços, porque ela é muito longa. E eu só gostaria de cantar 3 partezinhas dela. Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, a favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho que eu percorri. Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se ajeitar, que eu vou passar ao cair da tarde, sem muito alarde, a cantarolar. Não vou dizer que ando muito rouco, de tanto e tanto que ando a pregar. E me preparem um microfone e um violão pra me acompanhar. O meu recado será pequeno, mas bem sereno eu irei lembrar que ainda é tempo de esperança e que tudo alcança quem sabe amar. Tenho certeza de que a semente que eu displicente deixar cair
pra encontrar, só lutar, morrer, pra depois nascer e depois florir. E quando enfim se tornarem fruto, eu hei de dar a quem não o tem. Eu vou pedir a semente dele pra eu plantar outra vez. Amém. É bonitinha, não é essa música? Pois é. Ela fala de semente, de palavra de esperança, de amor que não morre. A palavra de Deus só encontra terreno fértil no coração daquele que não perde a esperança, por mais difícil, por mais complicada, por mais sombria que seja a realidade que se apresenta diante de seus olhos. É isso que a palavra de Deus nesse dia de hoje está nos apresentando. Aquele que está aberto, aquele que não tem medo, aquele que não se rende às circunstâncias, aquele que não segue o caminho da maioria, esse sempre dará muitos frutos. E é a partir desta realidade que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, o que a liturgia da palavra de hoje nos apresenta. Na primeira leitura, nós estamos aqui meio que numa sessão do livro do profeta Isaías, onde o povo já está próximo a viver a experiência da liberdade do exílio. O povo que está desterrado agora está prestes a voltar para casa. Mas esse retorno demorou tanto que o povo foi perdendo a esperança na palavra de Deus. Foi achando que Deus tardava demais e que provavelmente talvez já tinha até se esquecido deles. Como é difícil pregar para pessoas que não têm esperança. Como é difícil olhar nos olhos de alguém que perdeu o brilho do sentido da vida. Como é difícil conviver com alguém que perdeu a fé. Porque é como um terreno arenoso que vive uma experiência de estiagem de muitos e muitos anos, que nada brota. E é para esse tipo de pessoa que o profeta Isaías, nessa noite de hoje, dirige a você e a eles daquele tempo essa palavra. Escute, a minha palavra é como a chuva, e como o orvalho, como o granizo. Ela sempre que vai ser dirigida ao mundo, ela não volta sem exercer a sua função, aquilo que ela tinha de fazer. O profeta está dizendo àquele povo desanimado, aquele povo que está perdendo até a esperança de voltar para casa um dia, que a palavra de Deus é fiel e que Deus é fidelidade em tudo aquilo que Ele promete. Por isso, meu irmão, minha irmã, para que essa palavra não morra em seu coração, Jesus hoje usa o exemplo daqueles por meio de uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é um método de comparação. É muito comum na Ásia Menor, na região onde Jesus morava, os sábios, os mestres, usarem de uma historinha para falar uma verdade. E essa historinha geralmente era repleta de exemplos. Nós aqui ouvimos no Evangelho de hoje Jesus falar de 3 exemplos, onde o último é aquele que se deveria seguir. As vias, os caminhos que o homem poderia tomar na busca pelo conhecimento da verdade. E Jesus usa de uma dessas historinhas para falar do reino. Esta sessão que nós estamos ouvindo do livro do Evangelho de São Mateus narra 7 parábolas, mas essa parábola de modo particular está tanto em Marcos como em Lucas. E essa parábola que nós ouvimos, a parábola do semeador, eu sempre quando escuto ela, eu fico em crise. Em uma crise porque eu não acho muito que é a parábola do semeador.
mas é a parábola dos terrenos. Porque quando eu faço a Lexio Divina desse evangelho, eu sempre me encontro em um dos terrenos. Eu sempre corro o risco de ser um dos terrenos que eu não deveria ser, para que a palavra de Deus encontrasse força dentro de mim. Por isso que mais do que parábola de semeador e de semente, talvez Jesus esteja falando pela realidade em que ele está vivendo, o tipo de terreno que é o seu discípulo, o tipo de terreno que é aquele e aquela que se dispõe a querer segui-lo. É alguém que dá frutos. É alguém que, acolhendo a palavra de Deus, multiplica essa palavra a partir da própria vida. Veja bem, nessa seção do capítulo 11, do capítulo 12 de São Mateus, nós vemos Jesus tendo muitos embates a partir do seu discurso sobre o reino dos céus. Nós iremos ver aqui Jesus em confrontos direto com pessoas que se sentem muito especialistas em Deus, com aqueles que sabem de tudo, já estão prontos, eles não conseguem ser discípulos porque eles já estão acabados, não cabe mais nada neles, eles já se sentem preparados demais. E quem está sempre muito pronto não segue a ninguém, porque quer seguir a si mesmo e quer que todos os sigam. Quantas pessoas não fazem da vida dos outros um inferno porque se sente dono e dona da verdade e da razão? Esse nunca pode ser discípulo de Jesus, porque já está acabado demais. E só pode ser discípulo aquele que não está acabado, quer dizer, aquele que não está pronto, mas aquele que está em processo. Porque somente esse consegue ver e ouvir as coisas de Deus e acolher no coração. E no coração faz com que essas coisas brotem e deem frutos, e frutos que permanecem. É isso que o evangelho de hoje está nos contando. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade e a gente ia estudar esse evangelho, geralmente o professor dizia: esse é o único evangelho, a única parábola que Jesus fala e já faz logo a pregação explicando o que é que ela quer dizer. Mas Jesus, quando faz isso, faz de propósito, porque o autor desse evangelho, São Mateus, está vivendo na sua comunidade uma realidade muito difícil, talvez um pouco parecida com a realidade do povo da antiga aliança. O povo começa a viver, a partir da mensagem do evangelho, a experiência da perseguição, do sofrimento e da morte. Então eles começam a se perguntar dentro de si: vale a pena seguir? Se o Senhor vai vir, por que é que Ele está demorando tanto? Por que é que Ele está permitindo que a gente sofra tanto? Se Ele vai resolver a nossa vida, vai implantar o seu reino, por que esse reino tarda tanto em chegar para nós? Por que é que nós precisamos viver a experiência da humilhação, da perseguição e da morte por conta da palavra de Deus? E aí o autor sagrado vai contar esta parábola de Jesus, onde ele fala da palavra que é semeada no mundo, mas não no mundo das ideias, mas no mundo do coração das pessoas. E cada coração é um terreno que pode acolher essa palavra de uma maneira. Há aqueles que acolhem a palavra, percebem que nela existe verdade, mas por muito pouco permitem que essa palavra seja roubada do seu coração. Como assim, padre? Quem nunca viveu a experiência de ir para uma missa ou participar de um encontro e até se sentir comovido ou emocionado com aquilo que ouviu, mas ao chegar na porta da igreja, algo aconteceu que você esqueceu tudo aquilo que acabou de ouvir e já perdeu tudo que ali escutou? Não precisou nem ir longe. Permitiu que o maligno viesse e dali roubasse a palavra do seu coração. Quantas vezes, até na missa, sentado no banco da igreja, isso não acontece. Nós estamos sentados, escutamos o evangelho, ouvimos a pregação que até nos comove, mas antes do final da missa alguém nos conta uma fofoca
e parece que é Satanás que rouba tudo que ali foi ouvido e automaticamente a gente perde tudo que de lá recebemos, toda a graça do céu que recebemos por meio daquela palavra. Essas pessoas nunca conseguem dar frutos, porque são muito suscetíveis àquilo que está à sua volta. Enxergam, mas não veem o que de fato importa. Existem também aqueles que têm o coração como um terreno pedregoso. Quem mora aqui em Canudos e é da nossa região, que é uma região pedregosa, sabe que se brota muita coisa quando chove. Canudos, a nossa região toda está verde. Por quê? Porque a nossa vegetação é assim. Ela precisa de pouca água, mas logo tudo brota. Mas também com pouco sol tudo seca. As plantas têm o seu sistema de produzir muita semente para cair na terra, porque ela vai morrer logo. E quando vier a chuva, aquilo que ficar nasce de novo, mas logo quando vier o sol, vai morrer de novo. Por quê? Raízes rasas. Não segue fundo para buscar água. E só precisa de uma estiagenzinha para a semente lançada na terra, que vira planta, logo não produzir fruto nenhum e morrer. E Jesus disse que tem pessoas que são assim. São aqueles que acolhem a palavra de Deus, até acolhem com alegria. Essa palavra nasce nos seus corações, mas não precisa de muita coisa para morrer. Basta Deus não dar o que está pedindo no tempo que quer. Ou basta as coisas não serem do jeito que a pessoa quer que seja. Isso acontece muito nas nossas comunidades. Pessoas que vêm para a comunidade, começam a participar. Dentro de um ano a gente vê e diz: Ave Maria, agora anda. Fulano chegou lá, está animando tudo. Na primeira briga, quando não for do jeito que ele acha que tem de ser, ou quando ele perceber os primeiros defeitos, as primeiras dificuldades no segmento, deixa tudo e vai embora. E ainda vai embora dizendo assim: ali não tem ninguém que preste, é melhor ficar em casa. Quantos de nós já não escutou isso? Não. É porque na comunidade todo mundo é discípulo. Ninguém está pronto. Só permanece nela quem cresce junto com o irmão. Quem vai aprendendo com o outro a buscar a água onde de fato o terreno é favorável. E Jesus diz que essas pessoas são pessoas que podem até aparentemente o terreno ser bom, mas só precisa de estiagem, quer dizer, só precisa do tempo para poder provar que elas não são o que aparentam ser. E Jesus diz também que existem aqueles que acolhem a palavra com alegria, a semente brota, mas ele é muito Maria, vai com as outras. Isso acontece muito com os nossos jovens. Vem à igreja nos momentos da novena, da festa, dos eventos, anima. É aquela coisa mais bonita do mundo. Eu venho de uma paróquia de experiência de encontros de jovens muito grandes. EJC, Pastoral de Juventude, Cursilho, Renovação Carismática nos seus grandes encontros. E quando a gente vê o encontro, diz: eita, mas agora vai. Mas só precisa de 3 amigos que falem o contrário. Essa pessoa se sufoca no meio dos outros. Ou ele até quer seguir, mas quando chega na rua e vê que os outros não seguem, para não perder os falsos amigos, ele prefere ir na onda. Pobre terreno cheio de espinhos, que permite que outras coisas sufoquem aquilo que nunca deveria morrer num homem enquanto ele respira. E Jesus fala de outras pessoas, de outro tipo de terreno. Esses são terra fértil. No tempo de Jesus, é engraçado, viu? Talvez você não saiba disso, mas no tempo de Jesus era assim. Aquele que semeava, é por isso que a gente fala dessas sementes que caem em terrenos tão adversos. É porque no tempo de Jesus o semeador saía jogando semente assim. E ele jogava em todo o seu campo.
Depois era que ele vinha com o arado para ferir a terra e a terra ser removida junto com a semente, e ali a semente que caía na terra boa era que dava fruto. Mas a que caía por esses terrenos que ele vai dizendo, brotava, mas sabia que não ia nascer grandes coisas. Mas uma terra boa, ela no máximo dava 7 por 1. Que é isso? Uma semente dava 7 por 1. E se isso acontecesse, era um terreno muito bom e uma semente boa. Jesus aqui diz que a terra boa, que é a sua mensagem, o anúncio do reino, dá 100 por 1. Dá 60 por 1 e 30 por 1. Olhe, ele dá um exemplo estrambólico. Quem já viu de uma semente de milho nascer 60 espigas? Vocês já viram um pé de milho com 60 espigas? Ou um pé de milho com 100 espigas? É esse o exemplo que Jesus está dando. Ele diz: a terra boa do reino de Deus, por mais que tenha tanto terreno contrário, quando a semente encontra uma terra boa, nela acontece o extraordinário. A gente ouvindo isso, talvez também como os contemporâneos de Jesus, podemos ter a mesma opinião que eles. Veja que coisa absurda. Mas lembram da primeira leitura? A palavra de Deus não se dirige a nós sem provar que ela é verdadeira. Sabe qual é a beleza dessa boa semente? É porque ela nunca morre, por isso que ela dá muitos frutos. Olhem hoje para o exemplo de São Bento, nascido no ano de 400 e pouco depois de Cristo. Foi uma boa semente. São Bento é um exemplo de um solo fértil, fecundo para a graça de Deus agir. Quando o jovem vai estudar, ele nasce na cidade de Núrcia, na Itália. Quando o jovem vai estudar em Roma, uma cidade próxima à sua cidade natal, e chegando lá ele vê a realidade da vida cristã. Os cristãos estão perdendo os valores, vivem de qualquer jeito. E ao ouvir e ao acolher a palavra de Deus em sua vida, ele se reclusa, ele foge dessa realidade mundana e vai viver sozinho. Ali ele vai ser expulso da comunidade que ele vive, porque até o padre do lugar vai achar que ele está querendo tomar o lugar, manda ele embora. Ele vai e procura uma caverna mais distante ainda, ali fica. Lá ele vai encontrar um outro eremita que vai lhe dar esse hábito preto. E São Bento vai ficar ali por um tempo, mas só que uma boa semente não se esconde por muito tempo. Depois de um certo tempo de sua história, de sua vida, outros vão começar a segui-lo. E ali perto dele tem um mosteiro. E ele vai ser convidado a morar nesse mosteiro. Chegando lá, ele vai ser eleito abade desse mosteiro. O que é abade? O pai dessa comunidade de fé. Mas ele sabe que não vai dar certo, porque o estilo de vida dele é diferente dos monges que ali vivem. Eles são terrenos que a palavra de Deus cai, mas que não dá o fruto necessário. E São Bento, essa boa terra de Deus, que é fecunda, começa a incomodar, ao ponto dos próprios irmãos tentarem envenená-lo. Dão um cálice a ele na hora da refeição com veneno. Veja bem, nós estamos falando de religiosos. Estamos falando de irmãos da mesma comunidade, onde um tenta envenenar o outro. Quantas vezes na nossa caminhada de comunidade também não é assim? Mas sabe qual é a beleza de um bom terreno, de um terreno fértil de Deus? O outro pode até me oferecer o veneno, mas eu bebo se eu quiser. Eu me enveneno se eu quiser. São Bento diz: por que vocês estão fazendo isso? Eu nunca quis o lugar que vocês estão brigando. E ele benze o cálice antes de beber. E diz que o cálice se estoura, se quebra. São Bento vão tentar envenená-lo de outras maneiras. Envenena o pão do pobre. E aí ele pede para um corvo amigo dele que vai lá, rouba o pão, não quer nem pegar no pão, mas pega e leva para longe dele. Veja, e era a comunidade de Bento. Sabendo que
ele era um terreno bom, mas no lugar errado, que não o queria, o que é que ele faz? Ele sai, mas não divide a comunidade. Ele procura ser bom terreno em outro lugar, dentro da igreja. Quantos de nós não se sente terreno tão bom que sai da igreja, dando um contratestemunho da palavra que recebemos? Quantas pessoas não se sentem mais santas porque dividiram uma comunidade ou fundaram uma igreja sua? Que terreno orgulhoso! Mas todas essas comunidades que nascem da divisão é como uma semente que brota, mas que não tem raiz e que só precisa as circunstâncias para nós vermos acabar. Eu, às vezes, quando chego em uma paróquia ou em uma comunidade que dizem: padre, aqui tem tantas igrejas, e eu pergunto: há quanto tempo? Aí geralmente um diz: essa tem 5 anos, essa tem tantos anos, essa tem tantos anos. Eu digo: quantos anos tem a sua comunidade? Nunca dizem que tem menos de 50. A maioria das pessoas dizem: não, padre, aqui foi meu bisavô, foi não sei quem que fundou. E quantas vezes vocês dividiram essa comunidade? Nenhuma. E daquela que se dividiu, aquele terreno que saiu já abriu 50 do dele. O bom terreno não é o que divide. O bom terreno é aquele que multiplica sem dividir. São Bento foi assim, uma terra fértil que multiplicou e mudou a igreja sem precisar dividi-la. E ele segue sua vida, volta para viver sozinho. Mas o seu testemunho é tão grande, tão grande, tão grande, que outros o seguem. E ele vai para um monte chamado Monte Cassino para ali se refugiar, e outros irmãos o acompanham. E ele começa a observar e a não querer muito aqueles seguidores, mas o que é de Deus permanece. Imagine, nós estamos falando do ano 400 e pouco, 500 depois de Cristo, há mais de 1500 anos atrás. E esse homem continua vivo ainda hoje. O seu carisma, os seus mosteiros crescem e florescem na igreja ainda hoje. Ele é uma semente, é um pé de milho que deu 100 por 1. Veja que pé de milho extraordinário, que de uma sementezinha a gente vê 100 espigas. Que visão impossível, mas para Deus nada é impossível. É esse o convite que a palavra de Deus hoje nos faz. Seja um bom terreno, porque a semente é boa. Seja uma boa terra, porque o semeador que nos dá a semente é bom. Tenha um coração aberto para ver as coisas de Deus, mesmo quando elas não são do jeito que você queria, porque somente assim você pode ser discípulo, seguidor, mensageiro do reino. E isso não quer dizer que você não vá sofrer, isso não quer dizer que a vida não vai te trazer dificuldades. Escute a carta de São Paulo aos Romanos, que estamos ouvindo hoje na segunda leitura. A humanidade geme, esse mundo geme em dores de parto, e nós com ele. Quer dizer, estamos no mundo, sempre vamos viver os sofrimentos dele, mas tem uma coisa que nos distingue como bom terreno da palavra de Deus: a gente não desanima, porque confia na palavra que nos foi anunciada, confia naquilo que o nosso coração acolhe como verdadeiro, porque sabe que essa semente tem gosto de eternidade. É assim que todos somos. Somos terreno por hora, e em alguns momentos seremos semente, quando somos um bom testemunho daqueles que acolhem a palavra. Quando somos um bom testemunho, somos terra e somos semente que dá muitos frutos, e esse fruto permanece, assim como os frutos de São Bento, porque não são nossos, são de Deus, e tudo que é de Deus tem gosto de eternidade. Que esse sabor da vida eterna roube da nossa vida os dissabores de acreditar nessa realidade. Seguir Jesus nunca vai ser fácil. A mensagem dele
sempre vai causar rupturas, mas para o verdadeiro discípulo, ela sempre vai gerar muitos frutos. Tenho certeza de que a semente que eu displicente deixar cair, pra encontrar só buscar morrer, pra depois nascer e depois florir. E quando enfim se tornar em fruto, eu hei de dar a quem não o tem. Eu vou pedir a semente dele pra eu plantar outra vez. Amém. Que a semente boa dos Bentos, dos Franciscos, dos Josés, dos Joaquins, das Marias, sempre estejam presentes na vida de nossas comunidades, porque esses, ainda que morram, como as muitas claras, sempre darão muito fruto, porque são sementes boas, são sementes de vida eterna. Que Deus seja louvado agora e para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança nossas preces. Por vossa igreja, casa da palavra, para que sempre meditemos e acolhamos as sementes de vossa palavra em nossa vida, nós vos pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelo mundo inteiro, para que em meio a tantas más notícias de morte e destruição, encontremos na palavra do vosso Filho a verdadeira boa notícia que nos traz vida. Nós vos pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, para que o estudo e a meditação da vossa palavra traga luzes para tornar este mundo mais justo e fraterno. Nós vos pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, ofereça ao Senhor a sua vida, que é a maior riqueza que você pode possuir. As sementes que me destes, que não eram para guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu vou plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi,
em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e os discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui
na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Clara, Berivaldo, Alice, Edson, Celina, Francisca e tantos outros que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonarmos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbo caro facto és, verbo panis facto és, verbo caro facto és, verbo panis facto est. E aqui
Dastes o teu pão e deu a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum carum facto és, Verbo panis facto és, verbo caro facto és, verbo panis. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou por meio da nossa página no Facebook, quero lhe dizer que logo mais, porque nós ainda não temos a estrutura de transmitir via Facebook e YouTube, será colocada esta missa no YouTube para você que tem algum parente, algum amigo que ainda não participou da Eucaristia hoje, você pode compartilhar esse link com ele. E essa é uma das formas de espalhar a boa semente da palavra de Deus neste mundo tão faminto do pão que alimenta e que dá a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Veja bem, dentro desse contexto, quinta-feira, geralmente às quintas-feiras aqui em Canudos nós temos a adoração à noite. Nas duas últimas quintas, por algumas circunstâncias de transmissão, de internet e tudo mais, não foi possível fazer a transmissão das adorações. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós iremos expor a Eucaristia aqui na igreja. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, evitando a aglomeração, vai ficar até o meio-dia. A nossa igreja é muito grande, nós vamos marcar os bancos com uma certa distância, para você que está caminhando pela rua, passar um minutinho na presença de Jesus, colocando a sua família, essa nossa paróquia, as nossas comunidades diante do Senhor. Então vai ficar das 9 horas até o meio-dia, quando o sino bater. Padre, e a gente vai ficar falando o quê? Nada. Vamos ficar diante do Senhor, no silêncio orante. Você vai fazer a sua adoração, no silêncio. Ele sabe o que tem no seu coração e você sabe o que busca nele. É um diálogo perfeito. Não precisa de muito interlocutor, não. Às vezes o outro falando mais atrapalha do que ajuda. Então, nesse diálogo silencioso de você e Deus, vocês vão chegar em terrenos que você nunca nem imaginou que seus pés pudessem alcançar. Vai ser um momento da graça de Deus aqui na vida da nossa cidade, onde colocaremos todas as nossas comunidades na presença do Senhor. Você é convidado a participar desse momento conosco. Nessa Eucaristia de hoje, veja bem, nós queremos rezar ainda mais e pedir, por isso que estamos fazendo esse momento de adoração mais prolongado, porque 2 bons semeadores da palavra de Deus em nossas terras agora precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Uma das intenções perpétuas para essa adoração, até que se realize a vontade de Deus, será a saúde do Padre Alberto e do Padre Adinaldo. O Padre Alberto começou, eu acho, essa semana, o seu tratamento lá em Paulo Afonso. Que Deus o fortaleça, o encha da graça do céu que ele tanto anuncia aqui na terra, para que ele tenha a força de viver bem esse momento na vida dele. O Padre Adinaldo, graças a Deus, está se recuperando bem, logo retorna ativa em suas atividades, mas também carece da nossa oração para que Deus o fortaleça também. Então eu peço a você que não deixe de rezar
por esses 2 irmãos meus padres, que foram padres aqui em Canudos e que agora necessitam da nossa oração. O último aviso é: o mês de julho, geralmente a Igreja do Brasil dedica a temática da reflexão sobre o dízimo. Vocês que me escutam por meio da rádio ou que me veem por meio da internet, sabem que eu não falo muito de dinheiro na igreja. Por que eu estou falando então de dízimo? Porque dízimo não é dinheiro. Dízimo é devolver a Deus aquilo que é dele, que ele nos deu em sua misericórdia e em sua bondade. Tudo que temos pertence ao Senhor. O dízimo é só uma forma de retribuir, de devolver aquilo que lembra a Deus, que é a sua igreja aqui na terra, que é um sinal dele entre nós, a nossa oferta, para que ela continue sendo um sinal da graça de Deus na realidade desse mundo, que por vezes vendo não enxerga e ouvindo não escuta. O dízimo é uma maneira de romper a cegueira e a surdez desse mundo, anunciando as coisas de Deus. Então você que ainda não é dizimista, seja dizimista. Você acredite, não vai lhe faltar o pão porque você é dizimista. Padre, mas eu tenho de dar 10% do meu salário? Não. Dê aquilo que está dentro de suas condições. Ofereça aquilo que toca no seu coração. Só lembrando de uma coisa: Deus não é mendigo. Ele não precisa da nossa esmola. Nós só estamos devolvendo aquilo que já é dele. Então lembre só disso na hora de ofertar. Oferte aquilo que está dentro de suas condições. Por isso, não se preocupe com a quantidade. Não se preocupe com 10%, não. Para um pai de família que tem 8, 9 filhos, dar 10% daquilo que ganha, tirar o pão da boca dos filhos. Para uma avó aposentada que sustenta os filhos que estão desempregados e ainda ajuda os netos, tirar 10% do que ganha é muita coisa. Mas se dentro de todas essas circunstâncias que colocam a nossa vida em situações tão difíceis, a gente encontrar naquilo que temos a partilha dos dons que Deus nos dá, aqui tem um dízimo muito verdadeiro. Então você que não é dizimista, colabore, torne-se mais um. Procure um dos muitos animadores do dízimo de nossa paróquia. Ou então vem aqui das 8 horas ao meio-dia, de segunda a sexta, conversar com a nossa secretária e perguntar a ela como é possível. Ela vai lhe dar um envelopezinho e vai lhe encaminhar um animador do dízimo. Certo? Nós iríamos realizar esse ano a semana do dízimo, mas por conta da pandemia, a nossa realidade ainda é um pouco difícil. Mas o mês de julho só está começando. Quem sabe daqui para o final do mês, a gente não cria uma maneira de nós também aqui em Canudos realizarmos a semana de animação missionária do dízimo. Para que você que não é dizimista ainda, ou você que já é, tome consciência da sua missão na igreja. A igreja não quer o seu dinheiro, ela quer o seu testemunho. Você, como uma boa semente, tem de dar um bom testemunho por meio dos frutos que sua vida consegue doar em favor dos irmãos. Então, não queremos o seu dinheiro, queremos o seu testemunho. Por isso que se você nada tem a oferecer, ofereça-nos a sua oração. Oh, riqueza grandiosa, Deus te deu a capacidade de dobrar o joelho no chão e poder conversar com Ele. Essa é uma riqueza que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de comprar. E é essa riqueza que meu coração de padre deseja que você nunca lhe falte em sua vida. A riqueza da capacidade de orar por você e orar pelos irmãos. E aqui eu concluo com um número um pouco assustador. Semana passada eu disse, chegamos a 61 mil pessoas que faleceram vítimas da Covid-19. No nosso município eu acho que já morreram 3 pessoas. Uma no Rosário, duas pessoas, uma no Rosário e uma aqui. Então, 2 pessoas. São 3 mesmo, não? 2. Mas teve uma na comunidade do Rosário. Morreu em Salvador e foi sepultada aqui. E aqui faleceram
2. Então são 3 pessoas mesmo, filhas de Canudos, que nós sabemos, né, que faleceu vítima da Covid-19 e faz parte agora do número de mais de 70 mil mortos. Em uma semana, isso quer dizer que morreram 10 mil pessoas. Por que eu estou te dizendo esse número? Para que você não seja aquele que vendo não enxerga e ouvindo não escuta. Não brinque com a vida. Não brinque. Ela é um dom precioso de Deus que te foi concedido. Você que é jovem, não brinque. Não brinque. Eu fico tão assustado quando eu vejo que todos os comércios de Canudos são fechados quando se decreta o lockdown, mas não falta bebida nas portas. É assustador isso. Pessoas brincando de Deus, achando que a morte, que são imortais, que a morte não pode visitá-las. Eu fico tão preocupado quando se diz: ninguém mais nas ruas por 2 dias para conter o vírus, e as roças se enchem de gente bebendo. Quer dizer, eu não mato a cidade, mas eu levo a doença para a área rural. Então, vamos levar a sério. Eu quero, no término dessa pandemia, me encontrar com todos vocês que participam dessa paróquia, das nossas comunidades, e encontrar você bem. Mas Deus vai cuidar, e cuida, e está cuidando de você. Mas Ele precisa que você faça a sua parte. Então, você que me escuta, faça a sua parte. Se cuide, porque você se cuidando, sem sombra de dúvidas, você também estará cuidando de quem você ama. Se for para a rua, use máscara. Chegando em casa, não tenha medo da água não. Tome banho. Certo? Não toque nas mãos das pessoas. Outra coisa, não receba visita de fora. Estamos chegando em um período de campanha eleitoral. Receba o político da porteira e fique com 2 metros de distância dele. Não converse não, não brinque não. Não brinque. Não ponha a sua vida em risco e nem a vida de sua comunidade. É tempo da gente dar testemunho da boa semente que somos. Então, faça a sua parte e acredite, Deus fará a parte dele. Porque a palavra dele não nos é dirigida sem cumprir o sentido dela, sem realizar aquilo que ela diz. E a palavra do Senhor, nesse dia de hoje, é essa: seja um bom terreno que dá muitos frutos, apesar das circunstâncias. Porque você não é filho das circunstâncias, você é filho da eternidade, que não tem circunstância que destrua ou que mate. Que Deus seja louvado e que sua vida seja um sinal dessa louvação a Deus. Se cuide, se cuide, se cuide. Em vida, que é sinal de louvação a Deus, a gente conclui essa Eucaristia de hoje agradecendo a Deus e entregando a vida de Dona Duru, que amanhã faz mais 1 ano de vida. Também quero colocar diante do altar do Senhor a vida de Dudu, filho de Dona Gorete, do São Bento, que está completando o ano. E também de Mires, que cantou o Salmo hoje, que está ali e que também está completando o ano. E de tantas pessoas que se confiam às nossas orações e que por esses dias também estão completando o ano. Como é o nome daquela senhora do São Bento que tem 100 anos e que... Dona Maria do Antero. Olha, Canudos tem muita gente de 100 anos, isso é surpreendente, ou com mais de 100 anos. E Dona Maria do Antero esperava o ano todo para participar dessa novena de São Bento. Esse ano, Dona Maria, não está sendo possível a senhora ir para a igreja com os seus 100 anos para se encontrar com Deus e rezar por meio da intercessão de São Bento. Mas não se preocupe não, São Bento é uma boa semente que dá frutos e a senhora é um bom fruto dele. Então, a senhora não ficou sem São Bento e sem aquilo que São Bento anunciou, porque com o seu testemunho de 100 anos de vida, ainda continua sendo um sinal bonito de Deus na vida da comunidade do São Bento. Vamos agora ouvir o hino de São Bento após a bênção.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Seguidor de Deus, subiu aquelas montanhas. Um milagreiro que subiu, um devoto que surgiu. Em seu refúgio o milagre era o primeiro. Ora e labora era o lema do meu seguidor. Muitos mosteiros ele levantou e perseguido não se entregou. Senhor São Bento, sou mais um devoto de corpo inteiro. És o meu santo, és o meu padroeiro. Tu era um monge, veio a santificar. Senhor São Bento, sou mais um devoto de corpo inteiro. És o meu santo, és o meu padroeiro. Tu era um monge, veio a santificar. Seguidor de Deus, subiu aquelas montanhas. Um milagreiro que subiu, um devoto que surgiu. Em seu refúgio o milagre era o primeiro. Ora e labora era o lema do meu seguidor. Muitos mosteiros ele levantou e perseguido não se entregou. Senhor São Bento, sou mais um devoto de corpo inteiro. És o meu santo, és o meu padroeiro. Tu era um monge, veio a santificar. Senhor São Bento, sou mais um devoto de corpo inteiro. És o meu santo, és o meu padroeiro. Tu era um monge, veio a santificar.